Educação como instrumento de transformação. Isso é o que eu acredito e que muitos também apostam, viu, gente? Um professor de Lagoa da Prata foi premiado por um projeto desenvolvido com detentos da APAC. Nós vamos entender essa linda história na reportagem da Denise Guerra, com imagens do Felipe Valverde. Vai! Esta sala de aula fica na APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Lagoa da Prata. Os alunos são homens que cumprem pena por vários crimes. E foi baseado num questionamento do Evadson, um dos detentos daqui, que o professor Digiane desenvolveu um projeto que acabou premiado. O detento quis saber se a Bíblia, sem interferência religiosa, pode ser fonte de histórias sobre diferentes povos e culturas. A gente falava de Império Romano dentro da sala de aula, eu colocava sobre as características do Império Romano, a economia, e o aluno me perguntou se havia possibilidade de estudar a história através da Bíblia. Eu respondia que a Bíblia é um terreno fértil para a gente saber sobre a sociedade, sobre a tradição, sobre a evolução das leis, e que é uma fonte histórica que não pode ser desprezada juntamente com as demais. Durante alguns meses, os recuperandos estudaram a Bíblia. Aprendemos sobre o Rio Nilo, que nas margens do Rio Nilo era cultivado o papiro. O papiro era uma planta que, com o trabalho artesanal dos egípcios, que relata na Bíblia, que eles foram encontrados pela arqueologia como os primeiros relatos de escritos da Bíblia. Danilo também colocou os dons artísticos em ação. Descobri que essas moedas eram do tempo antigo e eu tenho facilidade para desenho. Eu fui desenvolvendo o trabalho e aprendendo cada dia mais que se passava e interessando mais sobre o trabalho e sobre os desenhos, sobre os templos antigos, as moedas que eu não sabia que existiam, eu fui aprendendo e descobrindo. Esta nova forma de estudar a Bíblia garantiu ao professor o prêmio Educador Nota 10, oferecido pela Fundação Vitor Tivita para valorizar o trabalho docente. Digiane concorreu com outros 5.000 projetos e garantiu classificação entre os 10 melhores do país. Eu sempre gostei de colocar a história mais próxima dos meus alunos, entendeu? Tem 10 anos que eu dou aula, a gente já tinha recebido um prêmio uma vez com a Escola Monsenhor Alfredo Dor, também foi muito interessante, porque eu contextualizo, eu trago a história para o presente do aluno, eu dou um jeito de fazer a história estar viva, a história assim, seguindo como um projeto de vida mesmo. O prêmio veio assim, de uma forma que me fez ver que a gente está no caminho certo. As aulas motivaram os estudantes que foram em busca de mais conhecimento. Tem uma biblioteca aqui que nós pegamos livros e podemos estudar também esses livros para estar chegando até as informações que adequadas da maneira correta, né, que nós precisamos chegar. Estudar a Bíblia como fonte histórica é uma coisa que eu nunca imaginei que podia ser capaz de acontecer, de ter história relatada dentro da Bíblia. Os internos se dedicaram tanto ao projeto que quiseram passar o ensinamento para outros recuperandos. Vestidos com trajes da época, se transformaram em professores e fizeram do pátio uma sala de aula. Temos de azul aqui, olha a Síria, temos a Jordânia. O projeto, nós finalizou ele, mas para nós que nós continua ainda, entendeu? A ver as histórias, o que está acontecendo. A relação com a história, com os livros, com o conhecimento, não mudou apenas a vida dos estudantes. A transformação aconteceu em sala de aula. Mas a evolução de cada um também foi percebida por quem espera por eles do lado de fora da APAC. Em casa, irmã, mãe e pai comemoram a nova fase do Evadson, aquele que deu o pontapé inicial para toda esta história. Para quem recebia só notícia ruim em relação à pessoa dele, isso para mim foi recebido com muito louvor, né? E primeiramente eu agradeço a Deus, né? E depois a força de vontade dele e o incentivo maior que veio através do Digiane. É o conhecimento motivando novos sonhos. Graças a Deus, daqui a uns dias estou saindo, concluindo o 3º ano e tenho algo objetivo na mente de estar concluindo e continuando os estudos na área da história, porque eu estou vendo o tanto que é importante a religião, o tanto que é importante a história. O que eu disse aqui antes da matéria entrar no ar? Que a educação pode transformar pessoas. E neste caso aí, dos alunos, né, os detentos que cumprem pena na APAC, os recuperandos, né, que a partir do momento que eles passam para a APAC, eles estão recuperando, querendo uma nova vida. E aí, exemplos como o do Digiane mostram que a educação pode transformar, assim, a vida de muitas pessoas, não é? E para quem está aqui do lado de fora e tem a oportunidade de estar na escola todos os dias, a todo momento, numa biblioteca, né, buscando informação boa, de qualidade, pode transformar a vida de todo mundo.
os 10 educadores nota 10 do Brasil receberam R$15 mil cada um. O Digiane dividiu parte do prêmio com os alunos do projeto. Veja só que exemplo, né? Outro exemplo já querendo compartilhar aquela conquista, né? E agora ele vai participar de uma nova disputa no dia 10 de outubro, quando será eleito o educador do ano. Boa sorte então ao professor Digiane e a nossa torcida aqui para ele receber esse prêmio, né? O educador do ano. E que exemplo! Uma salva de palmas. Ó, o nosso reconhecimento aqui.